Existe uma variedade muito grande de implantes no mercado, marcas e tipos de implante. Então, eu lembro que um dos meus dramas no início da implantodontia foi escolher com qual marca eu iria trabalhar. E eu questionava professores e ninguém me dava uma resposta muito objetiva, muito concreta. Eu tenho aqui os meus critérios de seleção para os implantes e vou compartilhar eles com você. Espero que seja bem interessante. Não vou me aprofundar em cada tipo de implante, em cada marca de implante, não é essa a questão. Mas existem fatores gerais que vão ser muito úteis para selecionar o implante. Caso você já trabalhe com um implante específico e tem dúvidas se ele é o melhor, a gente vai falar então aqui sobre isso. Essas informações podem te ajudar um pouco. Caso você esteja começando, vai te ajudar a delinear. Lembra, nunca é tarde para trocar. A gente pode trocar de marca de implante, começar com uma nova. Isso não é tão complexo. O complexo é trabalhar com várias marcas ao mesmo tempo, para os objetivos do consultório. Mas trocar de marca a gente pode trocar, isso aí não vai ser um problema na nossa prática. Então vamos falar aqui sobre a seleção de implantes. O paciente quer dente, ele não quer implante. Então ele quer um resultado bom do dente que ele vai receber, ele quer a longevidade disso. E a gente tem que ter em mente que, apesar disso, o pino que vai se transformar na raiz do dente do paciente, ele tem que cumprir algumas características para ter um bom resultado. Então, um parafuso de implante, ele tem que ter propiciar uma boa ancoragem, a estabilidade desse implante no momento da sua instalação e longevidade do caso ao longo do tempo. A ancoragem, ela se relaciona muito à estabilidade primária. O que você consegue de estabilidade no momento da cirurgia, essa é a ancoragem. E a longevidade vai depender da estabilidade secundária, que vem com a osseointegração, e com a manutenção dos tecidos ao redor do implante ao longo do tempo, certo? Então, para a estabilidade primária, obviamente, a minha técnica cirúrgica influencia muito, mas a macrogeometria do implante, o desenho do implante, vai influenciar se eu vou conseguir dar um travamento bom ou não, uma estabilidade boa ou não, torque alto ou torque baixo. Se vai me facilitar em cada tipo de cirurgia diferente, cada osso diferente com o qual eu trabalho. Na longevidade, para manutenção dos tecidos, né, manutenção dos tecidos e estabilidade secundária, a gente vai ter a superfície do implante, a conexão protética é relevante e a função. Então, a gente já falou muito aqui sobre conexão protética, não vou salientar isso mais. Para uma melhor, né, manutenção dos tecidos, a gente já sabe que a gente deve escolher. A superfície do implante é algo que a gente não seleciona muito. Ninguém seleciona o implante hoje em dia por conta da sua superfície. Lá pelo ano 2000, 2005, até que poderia ser feito isso. Só que as empresas foram se desenvolvendo, a superfície se desenvolvendo, já é disseminada, as boas superfícies estão disseminadas, né? Superfícies de jateamento com ataque ácido, superfícies anodizadas, superfícies de osseointegração rápida. Então esse vai ser um parâmetro de seleção, por exemplo. Eu quero um implante de osseointegração convencional ou de uma superfície de osseointegração mais rápida. Mas fora isso, você vai selecionar muito pela empresa, pela marca, pelos componentes protéticos, pelo desenho do implante. E a superfície vai vir junto com tudo isso, porque hoje a gente confia nas superfícies das grandes empresas. Então, o ponto principal aqui que eu vou conversar com vocês é a geometria dos implantes, a macrogeometria, que vai influenciar como você vai fazer a cirurgia, que brocas você vai utilizar, que peças você vai utilizar ao longo da cirurgia, vai ser influenciado pelo tipo de implante que você escolhe, né? E ela vai influenciar muito o travamento ou não do seu implante. Eu começo falando em relação à importância da marca para a seleção dos implantes. Existem algumas coisas que você pode pensar, pode utilizar como parâmetro para resolver qual marca de implante eu vou escolher. Primeiro, preço. Isso pode ser um fator para você. Então é óbvio que pagar R$ 80 no implante ou pagar 350, 400 reais no implante, existe uma diferença grande do quanto você vai cobrar do seu paciente, o tipo de clínica com a qual você vai trabalhar. Então se você trabalha com implantes premium, você tem um outro tipo de abordagem com o paciente, um outro tipo de paciente. Se você trabalha numa clínica de alta rotatividade e o paciente paga, você compete por preço, você não vai conseguir utilizar um implante de uma marca muito cara. Então esse é um fator relevante. A confiabilidade do sistema, é óbvio que quanto mais confiável o sistema,
aumenta o preço, mas essa relação ela não é tão direta. Nós temos marcas muito boas, nacionais, e que têm um preço competitivo para trabalhar. Mas essa confiabilidade depende de pesquisas e tempo de mercado. Então, atualmente, eu não tenho conversas com vendedores de novas marcas de implante. Não me interessa. A gente tem tanta marca de implante, tanto biomaterial, tanta coisa há 10, 20 anos no mercado, 30 anos no mercado. Por que eu vou me interessar por um implante que lançou agora, que lançou faz 2, 3, 5 anos? Não me interessa. Para me interessar, eu preciso que esse implante tenha muito tempo de mercado, e aí eu posso olhar para esse implante caso seja observado que os resultados dele são muito bons ao longo do tempo. Facilidade de aquisição é algo relevante. Então, onde eu moro, eu tenho loja de implante de várias marcas diferentes. Eu consigo no mesmo dia o implante que eu quero para trabalhar. Mas se você vai trabalhar às vezes com um implante premium, você vai ter que solicitar o seu implante e esperar alguns dias para ele chegar. Se você não tem um tamanho específico, se você precisa trocar componentes, trocar peças, isso vai demorar um tempo para chegar. Então você pensa, na minha região, qual é a facilidade de acesso a essa marca que eu estou pensando em adquirir? Conversar com colegas que já usam determinada marca, como é que é o atendimento ao consumidor, como é que são feitas essas trocas, quanto tempo costuma demorar o material para chegar, se às vezes quando um determinado tipo de implante ou de material acaba no estoque, demora muito para eles renovarem o estoque. Então essas coisas são bem relevantes. E a praticidade no consultório. Quando eu me refiro à praticidade no consultório, não adianta você trabalhar com 2, 3, 4 marcas, ou até mesmo dentro da marca, vários tipos de implante dentro da mesma marca. Imagina que para cada tipo de encaixe você vai precisar de um transferente diferente. Para cada tipo de pilar você vai precisar de transferentes diferentes, de copings diferentes, de análogos diferentes. Para a logística do consultório, é bom escolher uma marca e dentro dessa marca 1 ou 2 modelos de implante. Então, a macrogeometria, o formato do implante, ele muda muito. Às vezes, dentro da própria marca. Então, você tem uma marca, essa foto, por exemplo, é da Neodent. Uma marca como a Neodent, que tem implante para tudo quanto é gosto. E não é só a Neodent que faz isso. Várias marcas fazem a mesma coisa. Então, ao invés de ter 1, 2, 3 modelos de implante, tem inúmeros. Então, você tem um implante que é modelo cortical, modelo medular, um implante 2, 3 tipos, modelos de desenho de implante para o mesmo tipo de osso. Então, é osso mole, tem 3 tipos de implante. E a escolha depende muito da sua facilidade na cirurgia, do que você gostou de trabalhar. Então, se a gente for dividir o implante em partes, em regiões do implante, para a gente entender quais são os critérios de seleção de uma macrogeometria de implante. A gente tem primeiro o encaixe protético, já falamos muito sobre isso. O módulo de crista, que é a região logo na coronal do implante. Então, o módulo de crista ele tem uma relevância nos artigos, nas publicações, nas pesquisas. E existem 2 aspectos aqui que eu quero comentar. Hoje em dia, existem implantes a coronal ela fica um pouco mais estreita do que o corpo do implante. A justificativa disso é que no momento da instalação, a cervical do implante não pressiona a crista óssea, então favorecendo a formação óssea nessa região, menos pressão do implante no momento da instalação de osso, supostamente favoreceria a manutenção óssea. Então esse é um aspecto. Segundo, a presença dessas micro-roscas que a gente está vendo aqui. Não são roscas, não servem para o travamento do implante imediato, mas qual é a justificativa da presença delas aí? Então, o osso ele é fraco no cisalhamento. O que é cisalhamento? Se você pega uma superfície óssea integrada, com o implante com o osso numa superfície óssea integrada, esse tipo de movimento é movimento de cisalhamento. Então, o osso cede a esse movimento. Com as micro-roscas, você transforma uma pressão axial no implante em forças de compressão ou tração nessas roscas. E o osso é mais resistente à compressão e tração. Então, haveria uma melhor distribuição de forças num implante como esse do que num implante como esse, favorecendo menor perda óssea. Então, existe artigo que mostra, você tem micro-roscas mais ao topo, você tem menos perda óssea do que micro-roscas mais abaixo. Esse é um fator. Vou fazer um
um parênteses aqui. Se você coloca o seu implante infraósseo e forma osso em cima do implante, esse aspecto pode perder a importância. Então esse aqui, microrroscas mais acima, eu posso ter, por exemplo, 0,18 de perda óssea, 0,18 milímetro. Se você tem microrroscas mais abaixo, você tem um pouco mais de perda óssea. Então, alguns artigos mostram isso, mas como eu falei, se o implante está infraósseo, isso pode perder a relevância. Como eu falei, a superfície não vai ter tanta relevância atualmente, ela vem junto com o corpo do implante que você escolhe, você não vai selecionar um implante pela superfície. Hoje em dia eu considero esse o aspecto menos importante, visto que diversas marcas boas, com diversos modelos de implante para você escolher, vão ter superfícies boas, superfícies excelentes. A justificativa do trabalho da superfície é fazer com que um implante ele fique mais hidrófilo, né? A superfície, ao invés de hidrofóbica, que repele água, a superfície atrai água, então atrai o sangue, favorece a união das células nessa superfície, favorece a adesão da fibrina na superfície, formando o osso a partir do contato com a superfície do implante e não apenas do osso para o implante. Então haveria uma formação também de osso do implante para a superfície óssea, isso diminuindo o tempo de osseointegração. Mas as boas superfícies estão em todos os bons sistemas de implantes. Não consideram um fator relevante para selecionar nem a marca do seu implante. Tá? Então, a boa superfície favorece também a osseointegração em longo prazo. Existe um parâmetro chamado BIC, Bone to Implant Contact. Então, contato implante-osso. Então, uma boa superfície favorece a adesão de fibrina, a formação de osso a partir da superfície, e aí você tem uma maior superfície de osseointegração. Vamos lembrar, quando você tem um implante osso-integrado, não é toda a superfície do implante que está em contato com o osso. Parte do implante está em contato com uma medular, com um tecido não ósseo, com um tecido frouxo. E aí, conforme melhora a superfície, você tem uma maior porcentagem de osso-integração. Então, o trabalho com a superfície levaria a essa maior superfície de contato. O corpo do implante pode ser cilíndrico, com roscas, totalmente cônico, com roscas, ou cilíndrico e o ápice cônico, né? Tudo isso rosqueado. Então, essa alteração de corpo foi uma alteração que trouxe uma diferença muito grande para o travamento dos implantes. Então, um osso considerado cortical, ele é um osso cilíndrico. É um implante considerado implante cortical, ele vai ser um implante cilíndrico. Então você faz a perfuração, coloca um implante cilíndrico, como o osso é muito resistente, vai ter um bom travamento. Um osso mais mole exige um implante de formato cônico. Então implantes de formato cônico vão favorecer travamento. Travamento para estabilidade primária, travamento para te favorecer na carga imediata. Então é importante, o fator aqui primordial para quem vai trabalhar com carga imediata, e a gente aconselha que todos trabalhem com carga imediata, é ter implantes cônicos para se utilizar em osso tipo 3 e tipo 4. Então, mas vê isso. Olha, vamos ver a redundância. Esses 3 implantes que você vê na tela são indicados para osso tipo 3 e 4. Vê que são 3 formatos diferentes de corpo de implante e todos eles indicados para osso mole. Quer dizer, você tem dentro de uma mesma marca implantes que servem para a mesma coisa. E aí é o seu critério escolher qual implante você se adapta melhor. Então a gente não vai dizer aqui qual é o melhor desenho de implante para você. Não, a gente não considera adequado você ficar escolhendo um monte de desenho de implante. Não faz nenhum sentido. Acostume-se a um. Seja bom em um modelo de implante, 2 modelos de implante e acabou. Então dentro dos modelos de implante que a gente tem escolha o que você mais se adequa, o que você mais gostou de fazer, perfuração, instalar, sentir mais segurança no travamento, consegue controlar melhor o travamento, é isso que a gente considera. Então nós temos aqui implante, né? Rosca quadrada e rosca piramidal, mas por conta do desenho do implante, aqui ó, ápice cônico, implante cônico, todos eles para osso mole. Esse tipo de desenho é o chamado implante com roscas agressivas, então roscas que dão bastante estabilidade óssea. Então a gente tem aqui, né, roscas quadradas, mais agressivas, dando mais estabilidade óssea, e implantes com rosca piramidal. Diferença de perfuração: um implante cilíndrico
Você vai perfurar com brocas cilíndricas, um implante cônico com brocas cônicas. E o que a gente tem? No implante, por exemplo, um implante de 3,75. A última broca é a 3, porque o corpo do implante ele tem 3 milímetros. E as roscas ficam completamente cravadas, travadas no osso. Então, o 0,75 que falta para perfurar é das roscas. No implante cônico acontece a mesma coisa. A broca ela tem o diâmetro do implante, o mesmo desenho do implante com a remoção das roscas. E as roscas ficaram travadas. Mas veja nesse desenho de implante que quanto mais para apical, mais roscas travadas. Então, conforme você vai rosqueando o implante, ele vai aumentando o travamento. Qual uma dificuldade de usar esse tipo de implante para um osso muito duro? Ele não desce. Então, algumas vezes, a não ser que você passe uma broca chamada macha de rosca, broca fazedora de rosca, você não consegue descer esse tipo de implante. Então, essa seria uma limitação para não usar esse tipo de implante aqui para todos os casos. Se eu tenho esse tipo de implante e no sistema específico desse tipo de implante eu não tenho uma broca fazedora de rosca, eu não consigo instalar esse implante num osso tipo 1. Ele vai parar antes da hora. Ou você vai exigir um alto torque do implante com o risco de dano ao osso ou risco de fratura de chave dentro do implante. Esse tipo de implante aqui, ele não precisa da broca fazedora de rosca para descer num osso tipo 1. Então, haveria, isso aqui eu tirei de uma das marcas de implante, haveria uma suposta indicação antigamente, alguns profissionais podem tentar adotar isso hoje, de você escolher o diâmetro do seu implante conforme a área na qual você está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando num central, eu tenho um diâmetro de implante, num molar é outro, no pré-molar é outro diâmetro de implante. A gente vai escolher trabalhar com implantes de conexão cônica interna. Esses implantes, as conexões possuem o mesmo tamanho de encaixe, então elas não vão variar conforme o diâmetro do implante. A conexão vai ser a mesma para qualquer diâmetro de implante. Então, você pode chegar num caso, e você vai ver aqui ao longo agora das próximas aulas muito isso, você tem um molar, a sua disponibilidade óssea não é tão grande, e você vai instalar um implante de 3,5 em um molar. Proteticamente não vai fazer diferença nenhuma. Talvez um implante mais largo favoreça um travamento melhor. Então, em áreas onde há disponibilidade, há necessidade de tentar um travamento melhor, você pode colocar um implante mais largo. Mas você vai reparar também que, qual é a nossa filosofia aqui, você nunca vai começar pelo implante mais largo que você pode colocar. A não ser numa área de incisivos centrais e laterais inferiores, incisivo lateral superior, onde você sempre vai escolher um implante bem estreito. Mas se você escolher para um molar já o maior diâmetro que você tem, e você não conseguir travamento desse implante, você não tem outro implante mais largo para usar. Então não há nada de errado em usar para um molar um implante de 3,5, por exemplo. Não travou? Colocar um de 4. Ou num molar, num caso de implante imediato, você vai remover, vai ter pouca disponibilidade óssea, e o implante de 3,5 é a única possibilidade. Então a gente desconsidera esse esquema aqui, não é válido. Tá? Inclusive, você não coloca para o incisivo central superior um implante de 5, nunca. O que a gente quer numa área estética? Que tenha gap, que tenha espaço para colocar osso e tecido conjuntivo. Você não quer preencher o alvéolo com um implante. Então, esse esquema nós desconsideramos e por isso que eu coloquei ele aqui. Tá? Então, os implantes de conexão cônica interna que a gente quer trabalhar, eles vão ter sempre o mesmo diâmetro da conexão, variando apenas o diâmetro do implante. Tá? Essa é uma importância nossa. Então, além da importância toda da marca, de preço, confiabilidade, as pesquisas, tempo de mercado, facilidade de aquisição e praticidade no consultório, existem algumas outras observações relevantes. Eu consigo e quero utilizar um único tipo de implante, um único modelo de implante? Se você fizer isso, a sua logística é muito melhor. Pense que você vai fazer uma compra de implantes de 50, 100 implantes e você agora tem que dividir, você usa 3 modelos de implante, você tem que dividir essa compra por 3 e dentro desses 3 modelos de implante, você escolher diâmetros diferentes e comprimentos diferentes. Então você vai reduzindo cada vez mais o número de implantes que você vai ter para trabalhar. Por que reduzindo, eu digo? Então você dividiu agora implantes em 3 modelos. De um determinado modelo que você usa para tal situação, você vai ter uma menor variedade de implantes.
Ao passo que se você tiver um único modelo para trabalhar e comprar os mesmos 100 implantes, quantos de 7, de 8, de 9, de 11 você consegue comprar? Facilita a sua logística no consultório, né? Então você consegue e quer usar um único modelo de implante? Se você usar um único modelo de implante, primeiro, esse implante precisa ser um implante de alto travamento. Precisa ser de alto travamento. E se ele é de alto travamento, ele é cônico, o seu sistema tem uma broca para fazer rosca. No caso de um osso tipo 1 ou tipo 2 e o implante não descer, então precisa ter isso. Então você tem nesse sistema a broca formadora de roscas. Se você falar, não, eu não quero um só, se eu tiver dois, eu trabalho com dois. O Marcelo, por exemplo, trabalha com um único modelo de implante, eu trabalho com dois. Então eu tenho um modelo de implante para osso duro, um implante cilíndrico para osso cortical, onde eu consigo bom travamento e dou carga imediata, mas na maxila eu não consigo travamento com esse implante. E eu uso um implante cônico, de um modelo que não tem broca formadora de rosca. Então eu não consigo usar esse implante para mandíbula. Não consigo. E esse foi um dos meus erros, por exemplo, no começo, quando eu selecionei tipos de implante para trabalhar. Não conhecer completamente o sistema. Isso foi um erro. Então eu tinha um implante de alto travamento e achava que ia conseguir instalar ele no osso duro e às vezes não conseguia. E eu tinha poucas possibilidades, pouca disponibilidade de outros implantes comigo. Então eu quebrei a cabeça nesse quesito, digamos assim. Então escolhe um ou dois modelos. Se for um, tem que ser de alto travamento ou broca formadora de rosca. Porque a nossa mentalidade é de carga imediata. Sempre que possível fazer carga imediata. Você tem redução de tempo do consultório, você já condiciona tecido, já preserva tecido no lugar. Então sempre carga imediata. E para isso, você também pode pensar em ter sempre um implante de osseointegração rápida. Se pensarmos em grandes marcas, todas elas vão ter o que elas consideram a superfície comum de osseointegração de tempo de osseointegração convencional e uma superfície de osseointegração mais rápida, que vai de 40 dias, 45 dias, 60 dias. Depende da marca com a qual você vai trabalhar. Qual é a relevância de um implante de osseointegração rápida? Pensa comigo. Se eu tenho uma superfície que osseointegra em 5 meses, eu faço um implante, coloco carga imediata ou deixo ele submerso. Por 5 meses, ele vai estar sujeito a problemas ali de sobrecarga por causa de uma prótese em cima, mastigação excessiva, uma parafunção, e isso prejudicar a osseointegração por 5 meses. E se você escolher um implante de osseointegração rápida, que osseointegra em 40 dias, por 40 dias você pode ter esses problemas que eu acabei de citar. Então a osseointegração rápida, a relevância dela não é para permitir você fazer carga imediata ou não, mas é reduzir a janela de tempo na qual aquele implante pode estar sujeito a problemas, tá? Então, osseointegração rápida, implantes de alto travamento. Fora isso, todos aqueles fatores que eu comentei anteriormente, para você pensar na sua marca para trabalhar. A gente não quer aqui em nenhum momento delinear qual marca você deve trabalhar. A gente não tem esse pensamento de falar só essa marca serve, só essa marca, aquela outra marca serve. Mas tempo de mercado, evidência de resultados bons. Você vai pegar marcas cujo o próprio material de divulgação da marca mostra resultados pobres. Mostra implantes de conexão cônica interna com perda óssea ao redor da crista, do módulo de crista do implante. Então, observe essas coisas, converse com colegas e veja material de longo prazo, né, de controle de longo prazo das marcas que você pode escolher, certo? Espero que essa aula tenha ajudado. Continuamos agora com o módulo. Marcelo Ramata vai passar um monte de informação e um monte de casos para você. Um abraço.